Nesse vídeo eu vou te mostrar por que é insuficiente você investir somente em ações americanas e vou mostrar na prática um ETF que foi criado agora europeu de acumulação, um fundo irlandês que vai economizar imposto para você justamente você investir em ações de fora dos Estados Unidos, o que é uma mudança de paradigma para os fundos europeus que dão vantagens fiscais para você que quer ter uma carteira global. Então, se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, já me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes, você já pode baixar vários materiais gratuitos que já foram disponibilizados para você sobre como que você vai investir nos seus primeiros ETFs de renda fixa, de renda variável, investimento em base neutra, e-books gratuitos que já estão disponibilizados para você. Basta você clicar aqui no link da descrição para você poder baixar. Certo? Então vamos direto para o nosso conteúdo. É sabido, que as ações americanas nos últimos 15 anos performaram muito bem e normalmente as pessoas simplesmente ignoram, o fato de que é possível investir em ações de fora dos Estados Unidos. Quando a gente pega um gráfico como esse, por exemplo, que mostra claramente um fundo clássico como o SPY, mas também tem o IVV, tem o VO, que são fundos americanos, que investem nas grandes empresas americanas do S&P 500. Aqui, quando a gente observa os últimos 11, 12 anos, ele performou 380% em dólar, o que realmente é impressionante, é quase 15% ao ano em dólar. Quando a gente compara com dois fundos como VXUS e IXUS, que são dois fundos americanos que investem em ações de fora dos Estados Unidos, a gente observa claramente como que estas ações da Europa, do Japão, de países emergentes como o Brasil, performou muito pior neste passado recente, e é por isso que muitas pessoas ignoram. Quando a gente pega um período anterior, nem sempre as ações americanas elas desempenharam tão bem como aconteceu aqui do ano 2000 até 2011, que as ações americanas elas andaram de lado em dólares, tá? Além disso, outro argumento para as pessoas ignorarem ações de fora dos Estados Unidos é o argumento de que as próprias ações americanas elas já teriam receita em outros países do mundo por serem empresas multinacionais. De fato, elas têm receita em outros países do mundo, conforme você observa aqui a exposição de receita das empresas do S&P 500. Você observa que das empresas do S&P 500, 71% da receita delas vem dos Estados Unidos, portanto, ali 29% vem de outros países, especialmente China, Japão, Reino Unido, Canadá, etc. E quando nós observamos a exposição por moeda, também as ações do S&P 500 têm receita em euro, têm receita em moeda japonesa, em moeda britânica, em moeda canadense, até em reais também. E, portanto, muitas pessoas alegam que não seria necessário você investir em ações de fora dos Estados Unidos, mas veja que aí já começa o problema, afinal o mesmo argumento pode ser colocado da maneira oposta. As empresas da Europa, as empresas japonesas também têm receita nos Estados Unidos e também têm receita global, então também permitiriam uma diversificação global sem investir em empresas americanas necessariamente. Mas nem se trata disso, tá? Olhando somente para a questão do retorno de 1969 até agora 2021, você observa na linha azul o desempenho de ações de fora dos Estados Unidos, que você observa claramente, que comparando com as ações americanas aqui em vermelho, teriam desempenhado melhor de 1960 até serem ultrapassadas pelo mercado americano somente em 2014. Ou seja, você teria muito mais dinheiro ali durante os anos 80, durante os anos 90 e até na primeira parte ali dos anos 2000, investindo não nos Estados Unidos, mas em outros países. É claro que isso também decorreu de um excelente desempenho nos anos 80 das ações japonesas, que depois tiveram uma bolha que estouraram. Se a gente pegar o desempenho dos anos 90 até agora, as ações americanas elas desempenharam melhor. Mas justamente para resolver essa questão, eu trouxe aqui neste gráfico o desempenho de 3 anos consecutivos de maneira sucessiva, tanto de ações de fora dos Estados Unidos, que aqui estão em azul, como as ações americanas aqui em vermelho. Então você observa, por exemplo, que as ações americanas, durante grande parte da década de 70 e da década de 80, renderam aproximadamente entre 5% e 10% ao ano, de maneira composta em períodos consecutivos de 3 anos. Você observa também que nesse período, ações de fora dos Estados Unidos desempenharam melhor, tanto no começo dos anos 70, como no começo dos anos 80, como também no final dos anos 80. Essas ações de fora dos Estados Unidos, que estão aqui em azul, desempenharam melhor, inclusive até num pico ali de 1987, 1988, terem desempenhado durante 3 anos consecutivos 50% ao ano, o que é absurdo e é muito forte, graças ao bom desempenho das ações japonesas.
Posteriormente, né, durante os anos 90, que teve aquele boom de tecnologia no mercado americano, as ações americanas passaram a desempenhar melhor, incluindo, né, durante um período aqui de 97 até 2000 aproximadamente, as ações americanas, durante períodos de 3 anos consecutivos, renderam próximo a 25% ao ano, o que é muito alto realmente, né? E depois passaram a desempenhar de maneira parecida durante a crise das empresas de tecnologia e também durante a crise do subprime americano, e recentemente, apenas no passado recente, nos últimos 15 anos, que as empresas americanas desempenharam melhor do que as outras empresas de fora dos Estados Unidos, mas você vê claramente, né, que não tem um ganhador, né? Existe uma alternância de desempenho de geografias, mas as pessoas adoram observar apenas aquilo que desempenhou melhor, né, no passado mais recente. E ainda que nós pudéssemos supor que empresas americanas que têm receita em vários países do mundo pudessem dar uma exposição global, o que não é verdade, a gente observa, por exemplo, neste gráfico aqui da Dimensional, que é bem interessante, que ele mostra o que, né? Comparando com as empresas do S&P 500, empresas americanas aqui nesta barra aqui, que não tem receita fora dos Estados Unidos, portanto, receita puramente americana, quando o S&P 500 sobe, essas empresas também sobem, e empresas que têm receita fora dos Estados Unidos também sobem, ou seja, o mercado americano das empresas listadas nos Estados Unidos desempenha de maneira conjunta, mesmo em períodos em que ações de fora dos Estados Unidos têm um retorno negativo. E isso aqui é uma média de 1979 até 2022, tá? Então é durante um período aí de praticamente 43 anos. Da mesma forma, quando o S&P 500 vai mal, as empresas que não têm receita de fora, ou seja, as empresas puramente americanas também vão mal, e as empresas que têm receita externa aos Estados Unidos também vão mal, de maneira contraposta, né, às ações de fato que são listadas fora dos Estados Unidos. Então você observa que o fato de uma empresa americana ter receita dentro ou fora dos Estados Unidos não colabora tanto para a diversificação como de fato você investir em uma empresa que é listada fora, que tem de maneira predominante receita fora dos Estados Unidos e de fato está em um outro ambiente. Por isso que é absolutamente essencial que você invista também fora dos Estados Unidos e mande esse vídeo para outras pessoas que precisam saber disso. Mas eu trago para você agora este fundo aqui, que é um fundo da Xtrackers, que tem uma novidade, né? Este fundo aqui ele é um fundo UCITS, ou seja, ele é um fundo europeu. É um fundo que você, através de corretoras europeias, como a Interactive Brokers ou várias outras, você consegue investir no mercado europeu, que permite que você compre fundos, além de serem de acumulação, facilitando a sua declaração de imposto de renda, também permitem que você reduza a tributação dos seus dividendos, porque como isso aqui é um fundo europeu, é um fundo irlandês, não existe a tributação americana sobre dividendos de ações de outros países que não os Estados Unidos. Apenas para ações americanas existe sim essa tributação na fonte, mas é uma tributação que cai de 30% para 15%. Na média sim existe uma redução dessa tributação, e você vai pagar apenas o ganho de capital quando você vender esse fundo de acumulação quando você quiser. Então você consegue fazer um diferimento fiscal, você fica trabalhando com o fundo enquanto ele fica acumulando e você só paga imposto quando você for vender. E este fundo é uma novidade muito grande para o mercado europeu, por quê? Porque ele utiliza como parâmetro, né, você observa os Estados Unidos. Ele é um fundo de ações de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, portanto utilizando os Estados Unidos como ponto de referência. Isso é algo raro porque normalmente os países usam a si próprios como referência. Nos Estados Unidos nós vamos encontrar fundos de ações americanas e de ações de fora dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é o parâmetro, né? Da mesma forma na Europa nós vamos encontrar fundos de ações europeias ou muitas vezes até fundos de empresas, né, que estão investidas em países desenvolvidos no geral ou no mundo no geral, né? Nós não tínhamos até agora o parâmetro americano para um fundo europeu e agora nós temos, né? Então dentro agora da Europa você consegue investir em um fundo de ações que investe apenas fora dos Estados Unidos. Então esse fundo aqui, para você entender, ele vai ter uma taxa de 0,15% ao ano. Por enquanto ele começou recentemente, então ele tem 235 milhões de euros, ele tende a crescer com uma robustez bem grande aí, né? Quando a gente observa que as principais exposições, portanto, né, 30% de exposição ao euro, 20% de exposição ao iene japonês, 13% libra esterlina, 10% dólar canadense, né? Ele é todo de ações, então principais países é Japão, Reino Unido, Canadá, França, Suíça e outros países, e várias empresas que você deve conhecer, que não são aquelas famosas americanas, são as famosas de outros países. Então, por exemplo, a SML, Novo Nordisk, né, que é farmacêutica, a AstraZeneca também farmacêutica, a Shell, né, de petróleo e gás, Toyota, Novartis, também farmacêutica, SAP de tecnologia, né? Louis Vuitton, que é de luxo, né? De consumo discricionário, HSBC Bancos,
o banco canadense principal, né? Total Energies, que é uma empresa francesa, né, de petróleo e gás, e várias outras aqui também, portanto, indo muito mais além, né, apenas daquela concentração muito grande que existia nos Estados Unidos até hoje, em empresas de tecnologia. Então aqui nós temos grandes empresas que também são muito rentáveis, mas principalmente em setores mais ligados à economia real, né? Então aqui a gente trabalha mais com materiais básicos, com bancos, com empresas farmacêuticas e também com empresas que tendem a desempenhar melhor em momentos, né, de juros mais altos e de inflação mais alta global, como aconteceu nos anos 70 e nos anos 80, que o petróleo subiu muito, né, em 1971 até 1981, né, durante as duas grandes crises do petróleo, e a gente observou no gráfico que eu mostrei o excelente desempenho das empresas de fora dos Estados Unidos. Esse fundo aqui ele pode ser adquirido em 3 bolsas de valores diferentes, primeiro na bolsa alemã, né, pelo código EXUS, pagando em euros, também na bolsa italiana, pelo mesmo código EXUS, pagando em euros, e por fim na bolsa de Londres, pagando em dólares dessa vez, pelo mesmo código EXUS. Lembrando que para fundos irlandeses, né, você não tem nenhum tipo de imposto lá na Irlanda de sucessão, no caso do falecimento. Pode incidir o imposto brasileiro, né? Se você for uma pessoa domiciliada no Brasil, você vai poder eventualmente pagar o ITCD brasileiro de acordo com a regulamentação do seu estado, porque é um imposto estadual aqui no Brasil de sucessão e herança, né? No caso, doação e também herança no exterior dos seus ativos no exterior, né? Mas você não será tributado na Irlanda, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que você sofre uma tributação de 18% a 40% sobre todo o capital de ativos americanos que exceder, né, $60 mil para a maior parte dos ativos, principalmente ações, né? Tem alguns tipos de isenções para alguns tipos de títulos de renda fixa, mas o padrão de fato é você ser tributado sobre os ETFs que você tiver lá nos Estados Unidos, certo? Então se você gostou desse conteúdo, não deixe de baixar os outros materiais disponibilizados aqui para você. Também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!